Vamos então ver a nota teórica sobre quantidade de divisores do número natural. A quantidade de divisores do número natural pode ser calculada pelo produto dos expoentes dos seus respectivos fatores primos, aumentando cada um dos expoentes de uma unidade. Vamos para verificarmos como é que é feito este cálculo, vamos utilizar um exemplo concreto. Vamos ver quais são os divisores do número 6045. O primeiro passo é decompor o número em fatores primos. 6045 não é divisível por 2 porque não é par, é divisível por 3 porque 6 e 4, 10, 6 e 4 dá 10 e consigo dar 15, 15 é múltiplo por 3, é divisível por 3. 6045 é dividido por 3 dá 2015. 2015 é divisível por 5, dá 403. 403 é divisível apenas por 13, dá 31, 31 também é primo e portanto o resto está igual a unidade. O 6045 é então igual a 3 vezes 5 vezes 13 vezes 31 vezes 1 que é o divisor. Neste caso, como 1 é o divisor, é o divisor de todos os números, não é necessário explicitá-lo e portanto passamos a expressar o número 6045 por 3 vezes 5 vezes 13 vezes 31. Portanto, os fatores primos que nós temos aqui é o 3, cá está o 3, o 5, o 13 e o 31. O segundo passo é identificar os expoentes dos respectivos fatores. Ora bem, 6045 igual a 3 vezes 5 vezes 13 vezes 31 significa que o expoente em todos eles é igual à unidade, não é? Porque 3 elevado a 1 é 3, 5 elevado a 1 é 5, 13 elevado a 1 é 13, 31 elevado a 1 é 31. Portanto, o terceiro passo é adicionar uma unidade a cada um dos expoentes, portanto, o expoente 1 mais 1 dá 2, todos eles é igual a 1, portanto o total dá 2, e no quarto passo multiplicar todos esses valores obtidos nessas adições parcelares, portanto uma adição parcelar, outra, a terceira e a quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16 divisores. Agora, a questão que queríamos particularizar e explicitar de uma maneira mais em pormenor é porque é que nós adicionamos, porque é que o método de cálculo para calcular os divisores é adicionar ao valor de cada um dos expoentes. Ora bem, vamos imaginar que nós temos o número 6045, que é representado por este produto de fatores primos, e queremos ver quais são os seus divisores. Portanto, vamos começar pelos fatores primos. Portanto, 3 elevado a 1. Quais são as hipóteses de divisores? Podemos ter 3 elevado a 1, portanto, o número a dividir por 3 elevado a 1, simplificando o 3 com aquele 3, portanto, o resultado seria uma divisão exata, igual a 5 vezes 13 vezes 31, ou 3 elevado a 0, que é o expoente inferior, que seria 1, portanto, seria o próprio número. Se partíssemos agora para o fator primo 5, seriam do mesmo modo as duas possibilidades, 5 elevado a 1 e 5 elevado a 0. Do 13, igualmente 13 elevado a 1 e 13 elevado a 0. 31, 31 elevado a 1 e 31 elevado a 0. Portanto, verificamos que estas são as possibilidades para cada um dos fatores. Reparemos aqui uma coisa, se o fator, imaginemos que o fator 13 era elevado a 5, então quais seriam as possibilidades? Seriam 13, vamos imaginar um número, não estamos a falar em concreto neste número, 13 elevado a 5, seria as possibilidades para o fator 13 seria 13 elevado a 5, depois 13 elevado a 4, depois menos 1, 13 elevado a 3, depois menos 1, 13 elevado a 2, depois menos 1, 13 elevado a 1 e finalmente 13 elevado a 0. Quais são as possibilidades que teríamos relativamente ao 13? Seria 6 possibilidades, seria o expoente 5 mais 1. Portanto, nós estamos a verificar que é o número de possibilidades para cada um dos fatores primos, como divisor, é igual ao valor do expoente mais 1. Porquê? Porque temos que acrescentar a possibilidade do próprio número elevado a 0. Portanto, a questão aqui portanto, em qualquer uma destas tentativas nós teremos uma divisão exata. Recordamos aqui o que é uma divisão exata. Uma divisão exata é quando o resto da divisão é igual a 0, não é? Vejamos então qual é a questão que nós explicamos no ponto anterior. Portanto, o 6045 é igual ao produto de fatores primos de 3 vezes 5 vezes 13 vezes 31, que tem expoentes igual à unidade, não é?
e cada fator vai ter duas possibilidades, neste caso, porque é a possibilidade de 3 elevado a 1 mais a possibilidade de 3 elevado a 0. A possibilidade de 5 elevado a 1 mais a possibilidade de 5 elevado a 0. A possibilidade de 13 elevado a 1 mais a possibilidade de 13 elevado a 0. E finalmente a possibilidade de 31 elevado a 1 e a possibilidade de 31 elevado a 0. Agora, agarrando nestas possibilidades, nós temos que combinar todas estas possibilidades ainda. Portanto, qual é a combinação? É multiplicar exatamente duas possibilidades vezes duas, vezes duas, vezes duas, o que dá os tais 16 divisores. Portanto, esta é a razão pela qual a regra é acrescentar uma unidade ao expoente de cada um dos divisores.